3, 2, 1, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Workcast. Eu sou o agente Raildo, o objetivo do canal é orientar você, passageiro da agonia, que tá só gastando oxigênio do mundo, pai. Você que tá igual um jumento olhando pra igreja, sem entender nada da vida, depois desse carnaval é que tá perdido mesmo, viu? Faz mal não. De antemão, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador. Coloca na tela o vídeo, por favor. Olá, eu sou a professora Andresa e eu vim te falar da nossa metodologia única. Nós, da Academia Medley Life, estamos aqui para te promover uma experiência única e transformadora de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos te mostrar alguns de nossos diferenciais que fazem da nossa academia o ambiente perfeito para você alcançar os seus objetivos. Acreditamos que cada pessoa é única, por isso temos programas individualizados que levam em consideração seus objetivos e necessidades. Nosso ambiente é amigável e acolhedor. A nossa atmosfera é positiva e transformadora, tornando o seu treino ainda mais prazeroso. Estamos comprometidos com o seu progresso em oferecer esporte contínuo. Estamos aqui para te ajudar. O nosso feedback diário, você vai perceber que você é único e muito importante para nós. E aí, está esperando o que para ser um aluno Medley Life? Estamos aguardando você! Show, excelente. E gostaria que você aproveitar que já está no início do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilha com a maior quantidade de gente possível e se inscreva também no nosso canal na nossa conta no Instagram. Muita gente às vezes segue o Instagram, mas não é inscrito no canal. E às vezes a gente tem uma conta no TikTok também. Inúmeras visualizações, já chegamos no total de mais de 1 milhão de visualizações, somando todos os vídeos. Tem um único vídeo que já tá quase batendo os 600 mil visualizações. Ou seja, não é pouca M não, é um balde cheio. Viu? Mas a gente devagarzinho vai chegando lá e a partir do seu engajamento, querendo ajudar a gente de alguma forma, que a gente está trazendo cada dia aqui uma profissão diferente para orientar você realmente. É o que eu não tive, o que muita gente aqui não teve, está passando até agora. Por de antemão, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Carlos Alberto e do Marcelo Henrique. Tá ok? São dois personagens trainers. Eu não sei se eu tô falando certo. Eu vou falar educador físico. Professor. Pronto. Professor. Fica mais fácil, né? Porque o burro igual um jumento sou eu aqui. Né? Todo dia eu vou aprendendo uma coisinha diferente. Dois professores aqui no ramo da educação física. E o que foi, a gente procurou fazer uma coisa diferente hoje. Que teve um episódio nosso com a Maiana. Maiana Ibiapina. Ela era contadora. E uma das coisas que ela falou e ficou na minha cabeça. Que era o quê? Todo mundo que vinha aqui, a faculdade, a universidade, ensinava sobre a profissão, mas não ensinava como empreender, né? E hoje a gente fez uma coisa diferente. Trouxe um personal e trouxe uma pessoa formada em educação física também empreendedor. Ou seja, juntou as duas coisas numa só. Pois, de antemão, eu gostaria de agradecer a presença dos dois, do Carlos Alberto e do Marcelo Henrique. E queria que vocês falassem um pouco como é que você decidiu seguir essa carreira de educação física. Gostaria de começar com o Carlos, depois eu passo a palavra para o Marcelo. Olá, pessoal. Agradecer aqui o convite do Raildo, por poder dar algumas palavras aqui sobre a profissão, né? E ajudar aí as pessoas que estão tentando se decidir sobre qual carreira profissional seguir. Para me começar a cursar o curso de educação física, eu fiz o ensino médio normal, né? Ingressei até o ensino fundamental, fiz em colégio em escola pública. E aí no ensino médio, com o esforço dos meus pais, né? Eles me colocaram num colégio particular, né? Que tinha um direcionamento que no meu tempo era o vestibular, né? O PSIL. E aí sempre fui um aluno mediano. E assim, a questão da escolha do curso, eu sempre fui um cara envolvido com esporte, não diretamente com a academia, né, com musculação ainda, mas sempre fui envolvido com questão de esporte coletivo, né, na parte de futebol, futsal, natação. E aí, de minha parte, assim, no meu tempo também, né, não tinha essa questão de você ter esse direcionamento
como um podcast desse aqui tá fazendo hoje em dia. Então, basicamente, as disciplinas que eu tinha mais base, eu procurei ver qual curso era que naquele tempo do PC você tinha que se direcionar em relação a qual era a matéria que ia ter mais peso se era um curso de humanas, se era da área de saúde, ou se era da área de cálculo, né? Matemática, engenharia exatas, justamente. E aí foi até um pouco assim cômico, né? Porque durante o ano, os 3 anos do ensino médio, eu perdi a inscrição da primeira etapa. Então, tipo assim, porque teoricamente era mais simples, porque você ia fazer tudo. Era o PSIL Por etapa, né? seriado. Primeiro Você fazia ano, uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo e a última prova no terceiro. E aí acabei esquecendo a inscrição de fazer seriado e minha mãe falou, não, você vai fazer mesmo, é o geral. E se é bom mesmo, vai passar no geral, meu amigo. Não tem negócio de divisão de dias, não. Se é pra passar, não tem jeito. E aí, assim, no ensino médio eu sempre fui um aluno regular. Tirava notas em disciplina na área de química, de física, biologia eu era melhor. E aí caí no local de prova lá na UF, né? Que foi onde eu cursei o curso. E aí, naquele tempo lá, né, a gente recebia a aprovação pela rádio. Hoje não tem mais E isso, aí, não tem mais essa emoção, né? De o cara receber pela rádio ali. E aí foi eu não fiquei em casa nesse dia, até eu acho que pelo nervosismo mesmo, por parte da minha família em si, né? Eles nunca foram aquela questão de pressionar, sempre me incentivaram. E acredito que se não tivesse conseguido o êxito de ter passado de primeira, né? Com certeza eu tentaria outra vez. E aí eu me lembro que eu fui para a casa de uma tia minha, e aí, pela lista de aprovados, escutei meu nome, e foi aquela alegria toda. E aí eu dei o início lá no curso, né? Fiz a matrícula. Aí, nessa parte de escolha do curso, foi mais pela questão da minha afinidade com o esporte também. E você, Marcelo, como foi que deu esse start ali? Porque geralmente a pessoa, né? É o que eu digo sempre. Às vezes o pai é policial, é médico, é professor e tudo. E querendo ou não, você vê a vivência, né, dos pais, o dia a dia ali, a labuta. E você, não, vou seguir esse caminho ali porque é uma profissão que eu tenho um pendor também. O que foi que lhe motivou a seguir essa carreira? Bom, comigo foi o seguinte, meu pai, ele era formado em educação física, né? E meu tio montou a Academia Medley, então eu já tinha um histórico familiar, né, no ramo da educação física. Por mais que não participasse, mas que é uma história que me deu uma base. Meu tio montou a academia e eu via aquela crescente, né? Vi aquilo ali, cresci dentro daquela academia. Vi meu pai depois administrar as academias e poder se formar no curso de educação física, né? Para poder ter uma noção melhor de como gerir o negócio. E no terceiro ano eu escolhi logo de primeira, né? Educação física, passei para estadual e cursei lá. O meu ensino médio foi muito tranquilo. Eu estudei no Santa Helena, escola hoje que nem existe mais. Estudei lá mais de 10 anos. Eu tive uma boa base escolar. Meu pai, ele sempre priorizou o estudo para mim, né? Apesar de ter nascido numa família empreendedora e meu pai ter começado a trabalhar muito cedo, ele sempre priorizava para mim o estudo. Então ele falava para mim, meu filho, eu vou lhe colocar para estudar e vou lhe dar todos os recursos para estudar para que você não faça que nem eu, trabalhe cedo e perca boa parte da sua vida. Então, foi um ensino médio tranquilo. Como o Carlos falou, eu acho que a gente que segue esse rumo da educação física tem um direcionamento melhor para essas áreas da biologia, física, química. Eu não era um cara bom em matemática, em matéria de exatas. E prestei meu curso, mas já era de forma diferente, já era o Enem, que a gente recebe online o resultado. E foi uma grande alegria para meu pai, né? A Medley, que é eu digo assim, o meu berço, tem uma história muito bonita. Eu vi o meu tio montar essa academia, meu pai dar seguimento, e ele agora sou eu, né? Dando continuidade a essa história. Então, tudo isso pesou para mim. O meu tio, ele era um cara da educação física, que na época dele era referência, ele era
o Robert, o nome dele era Paulo Robert, também se formou pela UESP. Ele era presidente da Confederação de Ciclismo do Piauí. Então ele era um cara referência. As academias estavam surgindo aqui no Piauí. Então a gente familiarmente tem essa veia empreendedora, né? Minha avó, Maria do Carmo, era uma grande empreendedora. E o meu tio, ele seguiu esse ramo por inspiração à mãe, em empreender. Então vamos lá, coloca a foto 1 aí, por favor. A foto na tela, foto da UESP. Eu quero que cada um fale um pouco aí dessa foto. A foto tá na tela lá, a primeira foto. O que é que você pode falar um pouco aí, Carlos, dessa foto? Meu amigo, aí pode-se dizer que o curso já valeu a pena, né? Porque eu era só a capa da gaita, meu amigo. Mas... Primeiro é te identificar ali, não, né? Já ali começa por aí já. Tá com alguns dias, né? Eu coloquei essa foto aí no meu Insta, né? Pra fazer um TBT aí. Teve gente que foi lá no meu direct e falou: rapaz, mas cadê tu na foto aí? Porque eu lembro que aí foi bem no, se eu não me engano, no primeiro período, né? Isso aí foi um jogo organizado pelos professores, aí jogavam os calouros contra os veteranos, né? Ih, já viu, Mas só aí não era, pancada. pois é, mas aí não era jogo organizado não, era só pra gente pegar pancada mesmo. Mas faz parte da questão, né, de início de curso e tudo. E aí boa parte dessas pessoas ainda mantém um contato, né, não tão próximo, mas alguns prestaram concurso, ainda estão trabalhando na área, estão diversificados, né? E lembro assim no começo, acho que todo mundo pode relatar isso quando sai do ensino médio que vai para um curso superior, né? É outro ambiente. Ali cada um por si, digamos assim, né? Entre aspas. E é uma cobrança maior também, né? Porque é Tem só profissão. você começa a ter uma cobrança, porque aquilo ali vai ser, teoricamente, a sua profissão. Então, você começa a estudar de uma forma que, na verdade, o que vai te avaliar não é um teste mais só escrito, e sim a vida, quando você for seguindo carreira, né? Então, cada etapa de período ia fazendo com que o senso de responsabilidade profissional fosse aumentando cada vez mais. Até porque a gente lida com pessoas todo dia, né? Na minha área. E aí, Marcelo, o que você pode falar um pouco aí dessa foto aí? Cara, o UESP pra mim foi um local muito bom. Foi, assim, eu gosto muito de ter acertado nessa escolha, ter estudado na estadual. Foi muito puxado, tive professores muito bons. Assim, como ele falou, você sair do ensino médio e passar para a universidade é algo, assim, libertador. Porque você tá fazendo o que você quer, tá fazendo o que você gosta e tá estudando com muito mais vontade. Você ter aquela liberdade de você aprender, de buscar conhecimento, de ter pessoas ali que querem lhe ajudar, alguns, né? E, como ele falou, é cada um por si. A UESP, pra mim, que sempre foi um cara assim, mais retraído, foi um divisor de águas, porque lá eu fui surpreendido com os estágios, né? E que você tem que se superar a cada momento, a cada passo. E a cada período que a gente vai escolhendo, vai passando, foi algo assim que a gente via que era aquilo que a gente queria pra vida, né? Tá. E o que é que... Vamos falar aqui. Eu passei no vestibular para educação física, ok. Qual foi o desafio maior, assim, para cada um? Não, isso aqui durante o curso foi um baque para mim, foi um desafio. Eu acho que, no meu caso, o meu curso, ele era vespertino, né, que fala, se eu não Isso. estiver enganado. Então, os períodos lá na UFP, tinha a questão, digamos assim, né, quem estudou lá na UFP já tem um pouco de estigma, porque o setor de esporte é afastado. Não sei se você já chegou aí lá, né? Sim, é No longe. tempo que a gente estudava lá, é o setor que era bastante afastado. E aí a gente já contava com aquela questão, né? Por exemplo, para se deslocar para um RU, que era o restaurante universitário, ou para as demais disciplinas que a gente pagava em outro setor, né? Tinha toda uma questão de deslocamento. E a gente como a gente é um curso que tem muita prática, você imagina, igual o Marcelo falou, a gente sai do ensino médio, vai pro colégio, vai para casa, relaxado. Aquela rotina Começou básica a ali, rotina tudo. básica, dorme a tarde toda, Pronto.
faz as tarefas, mas assim, com pouco senso de responsabilidade. E aí, quando tu vai para a universidade, começa o quê? Leva roupa na mochila, toma banho, praticamente Morava lá. morava lá. Teve períodos que a gente já começava a ter aula. Eu tinha aula às 6 da manhã e pegava aula até 5 da tarde, 6 direto. Almoçava e só tinha o intervalo do almoço. Ia para um RU daquele pleno meio-dia, meu amigo, a fila quilométrica. E a comida não era essas cores, né? Não tinha nem como reclamar, porque a ficha era 80 centavos, meu amigo. O cara pagando 80 centavos, ele não tem nem a coragem, a audácia de cobrar alguma coisa, nem não. como Por cobrar, esse preço. não tinha como cobrar alguma coisa. Mas eu acho que tudo isso aí ajuda a forjar a gente no sentido, né? De caráter, de dar valor às coisas. Então, basicamente, o que eu posso falar de mais dificuldade, eu acho que é você ser resiliente em relação a cada período e o que ia acontecendo. Porque, por exemplo, você tinha que passar o dia todo lá. E eu lembro também que quando foi no quarto período, eu procurei, porque aí, querendo ou não, você tem um direcionamento para começar a querer a pagar uma disciplina dentro de musculação. Aí foi que eu fui me implementando dentro de uma academia. Então, eu comecei do quarto período, procurei uma academia para estagiar, só para me adquirir experiência, sem receber nenhuma remuneração. Ou seja, continuava liso, né? Continu- O estudante é tudo liso e continuava, continua liso. continuava liso, mas sempre buscando a questão de, não, eu tenho que ter uma experiência prática nessa área também, para ver se eu me direciono para algo mais, entendeu? Porque já estava chegando na metade do curso, e aí eu tentava me direcionar para essa parte aí. Então, assistia aula de 6 às 5, e aí comecei a trabalhar, entrava na academia 6. Eu já passava direto para academia, para o trabalho. E aí a sorte às vezes era o quê? Que a academia era próxima da casa dos meus pais. Quando eu tinha aquele horário do lanche, eu ia lá rapidão e voltava. E aí essa rotina em si aí foi muito desgastante. Pegar transporte, hoje a gente não pode nem falar isso, mas transporte urbano, ônibus lotado, hein? Minha turma aqui sabe que quem pegava aquele circular amarelo, meu amigo fazia, eu dormia. Eu era o último a descer da linha. O último. Eita, cara. Rapaz, Meu amigo rodava. eu lembro de uma história aqui da minha mãe. Olha, nada a ver com a conversa, mas eu pequeno, doido pra andar de ônibus. E aquele ônibus ali, tudo pra mim Sabe era, que é bom. pra mim era diversão. Aí eu falei pra mãe, um dia eu quero dar uma volta de ônibus. Eu quero conhecê-la, meu filho, pra quê? Eu falei, pô, um dia ela pegou aí, meu irmão. Pegou esse circular aí, moço. Quando deu 2 horas, eu já não queria mais nada. Eu me lembro que a gente descia. A gente tinha uma turma de uns 7, 8 pessoas. Eu era o último. Minha amiga, eu via cada um descer. Porque eu esperava o ônibus ir pra parada final. Que eu era o meu último ponto pra ir pra casa. Minha amiga era. A sorte era quando eu conseguia pegar a linha que era o Saci. Porque o Saci ele fazia uma via expressa. Ele só pegava ali pelo Riverside. Ia dentro da UFP, ia lá até o setor lá o setor de saúde e voltava direto pela Frei Serafim ali tudo. Então o percurso era rápido. Pronto, é uma alegria. Mas o circular, meu amigo, era... E se perdesse, né, já era. Já era. Só 4 horas Pode depois. esperar. E aí, você, Marcelo, qual foi o desafio ali? Que o Carlos falou que eu acredito que seja de muita gente, né? Hoje em dia já nem tanto, que Nem tem tanto, Uber, tem uma facilidade maior. Mas qual foi o seu desafio ali em relação à parte de aluno ainda do curso de Educação Física? Cara, quando eu cheguei na UESP, a gente entra com a cabeça de academia. Só que os professores vão te direcionando para que o teu curso, para aquilo que você estuda mesmo. Então, para mim foi um choque, assim, e uma surpresa até boa também, você ter que se desdobrar para ter que dar aulas, né? Nós temos na UESP uma grade curricular muito mais pesada do que na UFP, em questão de estágios e projetos pedagógicos. Então, a dele era integral, mas só que a minha, eu tinha que pagar essas matérias, esses estágios, esses projetos, porque senão eu não conseguia me formar. Então, era uma coisa integral também. Então, eu chegava às 7, ficava até meio-dia na universidade, e ali almoçava por ali, já procurava uma escola para fazer estágio, determinado tema, e aí você pagava aquele estágio até umas 6 da tarde, e de lá eu já ia para o trabalho também, assim como ele.
Não tive essa dificuldade do transporte, porque meu pai, ele me deu um carro, me deu um emprego e me deu uma Bíblia. Porra, é um pai mesmo. Não, é um pai. Esse é um pai de verdade, viu? O meu pai, ele Rapaz. falou assim, meu filho, você vai trabalhar comigo, eu vou lhe ensinar as coisas. Meu pai sempre foi muito duro comigo, muito duro, mas duro para o bem. Me preparou para a vida. Se ele não tivesse preparado, eu não estaria nem aqui. E aí ele falou, cara, tu vai ganhar teu salário, tu paga teu carro, e o que sobrar tu faz o que tu quiser. Então dava só pra andar de carro, meu irmão. Não, ele não é um pai, não, é a avó. É a avó. Não, rapaz, respeite. E foi isso, cara. Foi muito bom. Foi um aprendizado muito. Assim, você imagina um cara. Um dia tá assistindo aula, no outro dia tá dando aula na sala de aula. E na universidade você passa por todas as fases, né? Do ensino infantil ao ensino médio. E chega a determinado período que você paga as duas matérias, projetos pedagógicos e estágio. E o estágio da UESP é na escola, meu amigo. Eles não querem saber. Você tem que cumprir toda a carga horária, tem que apresentar os relatórios, tem que apresentar relatórios do professor lhe avaliando enquanto professor. Então é um aprendizado fantástico. Tá, vamos lá. A gente coloca na foto, a foto 2 aí, por favor, a parte do estágio. A parte do estágio ali, cada um tem sua foto. Todo mundo que vem aqui na sua profissão fala da importância do estágio. Porque eu acredito que seja o quê? A transição, né? Como o Marcelo falou, você tá aqui de manhã assistindo aula. E à tarde, você tá ministrando aula. Ou seja, como foi essa vivência aí de cada um de vocês? Na minha parte de estágio, como havia comentado contigo, né? Na questão de... Eu procurei também um curso da UFP, tem um direcionamento dos estágios que a gente paga, né? Na parte escolar. E aí eu paguei a disciplina que tem de musculação, né? Na grade curricular. E aí fui me interessando pelo meio, só que, por exemplo, nunca tinha tido prática. Eu nunca fui praticante de musculação. E aí fui atrás de uma academia, que era uma academia de bairro, próximo da minha casa. Comecei a trabalhar lá, como eu falei, só para adquirir experiência. E aí o que é que aconteceu? Conforme eu fui me destacando no sentido de que eu acredito muito naquela questão de você ir atrás, né, de melhorar, seja em qualquer que seja a profissão. Então, quando eu cheguei nessa academia para estagiar, talvez pelo tempo que os profissionais que lá já estavam há mais tempo, eu acho que todo profissional, às vezes, querendo ou não, vai passar pelo aquele de se acomodar. E aí eu fui chegando como um estagiário, e você imagina também, né? Eu já não... A educação física tem um estereotipo de que você... Tem que ser forte. Que tem que ser forte, né? Forte que tem conhecimento. E aí o que acontece? Eu franzino, ainda tava mais ou menos naquele corpo lá de jogar bola. E aí as pessoas olhavam assim pra mim, não, esse aqui é Comedor de petisco. o professor que vai lhe acompanhar. E aí o que acontece? O que eu ia recebendo de casos na academia, eu tinha um caderno, né? Eu anotava. Porque assim, na educação física, no meu tempo, não está como hoje, que você tem o acesso ao conhecimento tá cada vez mais rápido. O que é que eu fazia? Quando eu recebia algum cliente, o cliente tinha como eu só tinha a bagagem da universidade ainda de estudo, eu não fazia muito curso ainda extracurricular, né, da área. E aí eu chegava um cliente lá na academia, rapaz, eu tenho um bursite, tenho uma inflamação no ombro, e vários problemas, sou hipertenso, sou diabética, aí eu pegava quando chegava em casa. A gente fazia, hoje em dia já tá até se desfazendo disso aí, né? Era a ficha mesmo de papel escrita. E aí eu pegava, a gente fazia o nome do aluno, fazia a anamnese, né? Que é uma avaliação básica, que é para perguntar como é o estilo de vida da pessoa. Saber se tem algum problema de saúde. E aí quando chegava nessa parte aí, a pessoa que tinha algum problema, alguma intercorrência, eu já grifava com marca-texto. Quando chegava em casa, eu caía no livro e na internet. E começava a estudar. E eu costumo dizer até com um amigo meu, né? Que na nossa área existe muita coisa, às vezes, que é na tentativa e erro, mas não no sentido de ser jogada.
Mas assim, você ter um direcionamento do que você vai fazer e testar. Testar no sentido de ajudar a pessoa, mas eliminando os riscos. Então, partindo disso daí, eu fui ajudando muita gente. E aí, com a prescrição dos treinos, os alunos foram gostando de como eu abordava, de como eu explicava. Eu sempre procurei ser um cara muito paciente, porque eu me via assim com um espírito de professor. Então, quando fazia uma troca de um treino de um aluno da academia, tentava explicar o porquê que tá fazendo aquela série agora, por que aumentou o número de séries, explicava a execução de algum exercício novo na sala, e eu acho que isso foi gerando um diferencial. E para mim, o meu estágio, eu acho, quando a dona da academia me contratou, eu acho que ela me viu que eu era um esforçado e aí começou a me dar responsabilidade. Ei, vem pra academia. Aí já as coisas já mudaram. Aí já me sentou na mesa. Tem que entrar um dinheirinho aqui, não vou conversar mais de aqui, graça, não. Aí vamos conversar aqui sobre o seu estágio e tal. E aí fui. Para mim, o campo do estágio, eu costumo falar, tive sorte. Eu nunca trabalhei com nada da minha vida que não fosse isso aqui, que não fosse educação física, que não fosse treinamento. Então, basicamente, eu acho que isso é uma dádiva em relação a eu sempre estar nesse meio. Estágio, já fui contratado do estágio, já fui contratado para academia como professor formado. E aí, o estágio me fez ter um arcabouço teórico e prático muito bom. Então, apesar das dificuldades de receber muitos casos que às vezes eu estava inseguro para prescrever, mas eu sempre buscava ir atrás de informação segura, né, em relação à parte científica. Ou seja, a pessoa ali no estágio, ela passa a ter mais confiança, né? Porque vai Justamente. aparecendo as situações e você busca conhecimento e a partir do conhecimento você gera uma confiança maior. E para você, Marcelo, o que é que a foto representa para você? Cara, essa foto aí representa aí um momento muito bom, né? Um momento que você tá adquirindo conhecimento, né? A partir da sua prática, né? Porque você não pode chegar para uma criança dessa, aplicar qualquer coisa, né? Você tem que estudar antes, assim como o Carlos fazia. Diferente dele, eu tinha que fazer um plano de aula. Ou seja, eu tinha que bolar uma estratégia A, B e C. Porque caso as duas dessem errado, tinha uma estratégia reserva. Para você poder apresentar, a professora te vendo, muitas vezes a diretora ali te observando e você sem ter espaço para errar. Por mais que seja estudante. Você tem essa responsabilidade, ainda mais nessa área da nossa saúde. Estagiei muito em escola. A minha universidade, onde eu me formei, ela focou muito nisso. Na escola. Então a gente fez muita escola em todos os períodos, mas também pude estagiar na academia, né? Então eu terminava meu estágio escolar e já ia para o estágio da academia. Que é pegar aquela prática de fazer treinos, ter aquela vivência da sala de musculação, acompanhar patologias, assim como o Carlos falou. Então eu tive muito também essas duas vivências. O meu curso inteiro eu tive as duas vivências, tanto da sala de aula quanto da sala de musculação. Coloca a foto 3 aí, por favor. Parte da formatura, que eu acho que é o ápice, né? Isso. Ali do estudante. Só que, novamente, é uma transição. Sim. Porque ele deixa de ter aquela rotina dele de aluno, né? A responsabilidade tem, mas não tanta comparado ao profissional já formado. O peso é Porque muito maior. a cobrança é maior. Porque a cobrança é de si próprio, da família, do patrão, e assim vai. Do cliente, e assim vai. O que é que você pode falar um pouco, cada um falar um pouco dessa foto aí? Nesse dia aí, né, que é a entrega do canudo, eu digo assim, que é uma questão de qualquer que seja a área profissional, o que me fez, assim, me sentir mais confiante ao chegar nessa etapa, eu acho que foi procurar o estágio dentro da minha área e procurar a prática. Isso como tu comentou muito bem, eu acho que eleva muito a confiança da pessoa, principalmente na parte profissional. E aqui, na verdade, hoje em dia eu vejo quem está se formando, né, uma alegria assim que não tem o que dizer. Mas aí, minha amiga, aí é que começa
passageiro da agonia. E aí, tá com canudo na mão, vai fazer o que agora? No dia seguinte, faz o quê? No dia seguinte faz o quê? E aí eu acho o que é importante nessa parte aí é se durante o curso tu conseguiu fazer o que hoje em dia a gente fala, né? Que é o network, né? Eu sempre procurei, na minha época, eu tinha um amigo de curso que a gente morava próximo e a gente fazia assim, rapaz, vamos. A gente saía de domingo e falava assim, rapaz, vamos embora conhecer a academia e tal. A gente ia pra conhecer só as máquinas. E para alguma aula coletiva, eu me lembro que o professor Eugênio fazia aulas aos domingos em alguma academia, né, dele. E aí a gente ia, e eu sempre gosto daquela frase, quem só é lembrado quem é visto. E aí eu sempre procurei conhecer outras academias, conhecer outros equipamentos, sempre estar antenado com essa questão aí de, de se atualizar. E aí, basicamente, para mim foi um momento que eu já estava assim me consolidando na área porque eu já estava trabalhando e isso não foi isso não aconteceu com todos da minha turma. Muitos saíram com canudo, mas não tinham Não tinha um um emprego norte ali para já. onde ir, né? Muitos trabalharam em outra área até conseguir voltar. Os que eu mantive contato, que era minha turma, né? Que quem estudou em faculdade ou universidade tem aquela sua, é a panelinha, né? Panelinha. Então, basicamente, quase todos do meu grupo seguiram na área, ou fizeram a área de academia, ou foram para a área da área escolar, ou foram para a área também dar aula em faculdade, né? Fazendo algum mestrado e tudo. Mas basicamente eu acho que isso aqui é a virada de chave. É como tu falou, a ficha cai. E aí, recebeu o papel, tô formado, mas aí arregaçar as mangas e ter humildade e ir atrás de se consolidar na sua profissão que você escolheu. É o ditado, né? Quem quer corre atrás. O cara ficar só a ver navios e tudo, nada cai do céu, só chuva. Sim. Só chuva. E pra você, Marcelo, qual foi o que representa essa foto aí pra você? Cara, um momento de grande felicidade, né? Eu não pude ter meu pai lá nesse momento para representar essa conquista, mas tive meus avós, como meu pai falava, mais uma etapa da sua vida concluída. Então, assim, eu já tinha muitas responsabilidades, né? Responsabilidade de gerenciar uma academia, responsabilidade de ir para uma sala de musculação, ir para uma sala de aula, de estudar. Então, eu continuei fazendo aquilo que eu já fazia. Já tinha aquela vivência, tanto na gerência da academia quanto em sala de musculação. Mas a responsabilidade é muito maior, porque quando você está formado, qualquer erro que você vai cometer, meu amigo, recai tudo sobre você. Diferente de quando você é estudante, você está para aprender. Você tem um espaço ali, mesmo pouco que fosse, de erros, né? Você está naquela fase de aprendizado. Mas é muita responsabilidade. Como o Carlos falou, eu também tinha minha panelinha na UESP, meus amigos, né? E esses meus amigos, a gente conseguiu se consolidar no mercado, né? Hoje, os meninos são grandes personagens e eu enveredei por essa parte da gestão de academias. Mas todos se consolidaram. Mas é algo muito complicado. É trabalho de formiguinha. Como ele falou, se você não buscar, se você não tiver interesse, não tirar do papel, não fazer, meu amigo, você não vai pra frente nunca. Então vamos lá, coloca a foto 4 aí, por favor. A foto 4 eu boto sempre uma legenda aqui na foto, que eu boto assim, início dos trabalhos. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Que é o cara já sai mais né? Debaixo da asa dos pais ali, é aquela coisa. O pai, ele pensa assim, formou, te vira, pai. Te vira. Dá teu jeito, corre atrás, minha parte eu fiz, que é formar você, transformar você num cidadão de bem. Agora já tem sua profissão, corra atrás. Né? E para vocês, qual foi a maior dificuldade ali do recém-formado ali? Assim que eu me formei, acho que a maior dificuldade é você, querendo ou não, já tinham profissionais formados, né, à minha frente. Então, para mim, a dificuldade é você mostrar o seu trabalho no sentido de não ser mais aquela questão tradicionalista, né? Eu acho que muitos profissionais se estacionam os que já se formaram e não procuram se especializar.
Então, para gente que trabalha como personal, você vai criando uma carteira de clientes, né? E o seu trabalho é feito também de uma forma de boca a boca. Então, você atende um aluno, faz com que ele chegue nos resultados, né? Ele vai fazendo sua propaganda, né? Digamos assim. Nessa foto aí, eu tô num. Digamos que eu fui em duas vertentes quase que ao mesmo tempo. Nessa foto aí, se eu não me engano, é de 2015 ou 2016. Foi quando eu já tava com. Trabalhei, nessa academia que eu estagiei, fui contratado. E aí lá trabalhava em um horário como professor da academia e nos demais horários eu tinha personal, aluno de personal, né, em outras academias. E aí começava aquela loucura, né? Eu saía da Zona Sul, mas eu ia para uma academia no Saci, ia para uma no pra Barão, e era horários seguidos. Não, quase não tinha tempo nem para beber água, meu amigo. Era atendendo acima de atendendo aluno. E o cara que, assim que se forma, ele já tá no gás, né? Ele Justamente. tá no gás, ele não tem dia, não tem Não hora, não tem tem dia, hora de não tem almoço, hora. não Quer ganhar tem, ele quer ganhar dinheiro, Quer ele quer ganhar fazer o dinheiro. nome dele. Quer encher o bolso. E aí, nessa época que eu já estava formado, eu tinha sempre um amigo meu que a gente conversava sobre a questão de atendimento, e aí a gente já começou a observar que a gente não ia aguentar essa rotina de ficar nessa correria, e também nesse tempo já começou assim aquela vertente de as pessoas estarem um pouco mais cansadas. Tinha gente que não se adequava à questão de academia convencional, de musculação. E aí, a gente tem como eu te falei naquela conversa lá que a gente teve, dentro da educação física, às vezes tem uma briga só por uma. É como se Um pedaço de fatia a só. gente tivesse uma fatia de pizza, todo mundo briga pelaquela fatia maior, mas tem uma pequena ali que são pessoas que não gostam daquele ambiente de academia, do treinamento de força tradicional. E aí a gente começou a conversar. Fizemos cursos que naquele tempo foram cursos voltados para treinamento funcional, né? Que foi quando deu um boom. Aí fizemos esse curso, sentamos, começamos a fazer o planejamento de abrir um estúdio. Que o estúdio era com o intuito de atender as pessoas de forma mais personalizada, atender com maior qualidade e com menos quantidade. Era outra proposta, né? Da questão de sair de maquinário da musculação. Até porque a gente não tinha o financeiro para abrir uma academia. E aí também bateu também com que o curso que a gente fez, o que o cara repassou para a gente de conhecimento, bateu muito com as ideias. Então a gente começou a colocar em prática. E aí é que vem aquela questão lá do. Você sai até com um pouco de teoria da universidade, mas para a área de empresa, meu amigo, Sai. nada. E pra você, Marcelo, que foi um pouco diferente, né? Você já chegou Foi. com. Che- Jogaram nos peitos. Sim, eu caí de paraquedas, né? Isso. Essa foi a frase que eu mais escutei. Meu primeiro dia como empresário, né? Foi o dia que meu pai faleceu e eu tive que assumir toda a responsabilidade da academia. Então foi muito mais difícil do que você sair com cara limpo, formado, sem ter responsabilidade nenhuma. Então, minha primeira assim, exemplo de trabalho foi lá. Eu comecei lá como recepcionista. Aquela forma de recepção antiga que você recebe capacete, entrega capacete, pega a chave, guarda a chave, pega a bolsa, entrega a bolsa, faz matrícula. Então eu fazia aquele trabalho. Entrava 3 da tarde, saía 11 da noite, todo dia. Aí chegava, pai, eu vou fazer uma prova amanhã. Ele disse, meu filho, boa sorte. A madrugada tá aí pra você estudar. De 11 da noite às 5 da manhã, você vai fazer o quê? Justamente. Aí dormir? Dormir pra quê? Justamente. Ele falava desse jeito, meu filho, se vire, já passei por essa fase aí. E tudo isso foi me ensinando. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo que Deus escreve certos por linhas tortas. A empresa já era no meu nome, então meu pai administrava aquilo no meu nome. Então, no outro dia, meu pai faleceu, né? Você chegar, um cara sem responsabilidade nenhuma, um garoto, carrinho ali,
aproveitando aquela juventude da vida, né? De passear, de ter um momento mais livre, né? E aí, de uma hora para outra, você ter que falar com o dono do ponto sobre o aluguel, falar com o contador sobre as responsabilidades burocráticas, falar com a equipe, dar um respaldo, falar com fornecedores. E eu aprendi tudo isso na prática. Então, meu início de trabalho foi esse, meu amigo. Foi muito pesado. E aí, eu particularmente, eu sempre fui responsável, sempre fui um cara muito direcionado. Meu pai me criou muito, muito assim, né? Ele sempre me explicou muito cedo o que é responsabilidade. Eu sempre vi ele acordar cedo, estudar, se dedicar. Via muito meu pai antes de uma reunião que ele tinha que falar, ele estudar para poder falar alguma coisa. Então nada era em vão. Então, eu particularmente, as pessoas podem até falar, nossa, mas seu pai morreu, mas ele deixou uma academia. Pô, você ia ganhar dinheiro, você ia ficar rico, Pô, muitas pessoas não têm esse privilégio, mas aí aqui tá o ponto. O ponto do empreendedor, o ponto do profissional, né? Da dedicação, da abdicação de muita coisa que eu passei. Quando meu pai faleceu, eu não administrava. Eu ficava ali no caixa, ficava na recepção. Não tinha aquela responsabilidade. Não, Ou seja, eu tinha você que entregar o dinheiro para ele e ele se virava, ele pagava o meu e eu fazia a minha parte. Você cuidava da sua vida, não cuidava Justamente. da sua e da vida de outras pessoas que Sim. estavam ali ao seu redor, né? A partir daquele momento, eu vi que meu pai estava com a empresa totalmente quebrada. Falei assim, cara, e agora, meu irmão? Meu pai faleceu, que já é um baque. Né? Foi um crime assim bárbaro que aquilo ali afeta psicologicamente a pessoa. E você descobrindo que a empresa ela tem ali o seu baque financeiro por dívidas, por contas. Então, antes de 30 dias, meu pai falecido, eu me matriculei no Sebrae. Foi até um colega meu da academia que falou assim, cara, eu vejo que tu é muito curioso nessa parte de empreender. Vai pro Sebrae e procura um curso para você. E lá eu fiz um curso. E que me deu uma base muito boa. Quando eu cheguei na sala de aula, foi assim um baque, porque não fazia nem 30 dias daquele crime, né, que tinha acontecido. Foi uma coisa que chocou a cidade e as pessoas, todo mundo olhou assim pra mim na sala, assim, meu Deus, o que esse menino tá fazendo aqui? E ali eu fui aprendendo, me deu uma base muito boa. E aí, após isso, eu fui dar, assim, aos poucos, a minha cara pra empresa. Então, o meu início de trabalho foi muito complicado. Foram muitas responsabilidades. Eu tive a atitude de buscar todas as dívidas, né? Fazer um levantamento de tudo, fazer uma organização financeira, até mesmo pessoal, eu tive que parar com algumas contas, né? Para que aquelas coisas pudessem ser mantidas. Ou seja, a pessoa pensa que é fácil, né? Como o Marcelo falou, o pai faleceu, Tem uma academia Errou, toda aí aí tem pra a ti. academia, a empresa. pessoa pensa que, não, meu filho, você tem que correr atrás. E duas situações, o psicológico, né? Tá ali abalado por uma situação e você, Do dia menino- pra noite, um menino novo, tinha tendo 20 que- anos. ou seja, bastante complicado. Não é toda pessoa assim. Não é querer me vangloriar ou falar que eu sou bom, mas eu tô aprendendo, né? Todo mundo tá aprendendo nessa estrada da vida aqui. Mas você, um cara de 20 anos de idade, assumir toda essa responsabilidade, meu amigo, é uma coisa bem difícil. Bem difícil mesmo. E acho que o mais plausível, talvez, se fosse, talvez qualquer outra pessoa teria. Rapaz, eu não vou ficar aqui nisso aqui, eu vou me desfazer, vou tentar Sim. entrar em outro. Vou porque Mas vender, aí desfazer. entrou um ponto pessoal meu. Meu pai faleceu na segunda. Terça-feira a gente fechou. Na quarta-feira a gente abriu. Eu falei, rapaz, primeiro eu vou fazer por ele, pra depois fazer pra mim. Uhum. Que era o que ele queria, né? Era o que ele gostava de fazer, o que ele amava aquilo ali. Então eu não podia deixar essa história se acabar. Isso aí mesmo. Queria falar um pouco aqui da área de atuação dentro da educação física. Por quê? Vamos lá, eu sou leigo no assunto. Na minha cabeça tem o quê? O cara para ser personal trainer tem que ser educador físico, ok. Mas o cara para ser professor de natação, para ele dar uma aula no colégio, para ele, sei lá, crossfit, para o cara ser físico, Trabalhar no hospital. entendeu? Ou seja, várias situações. Quais são as diversas áreas que a educação física pode proporcionar para você, além da musculação? Basicamente, acho que o Marcelo vai concordar, mas na educação física a gente tem o curso de licenciatura,
plena e temos o bacharel. A área de licenciatura é a área voltada para escolas, institutos. Então, por exemplo, se tiver concurso público, só quem faz é licenciado. Tá. E o bacharel é o que dá o direito à pessoa dar aula em academias, clubes. Como tu falou a parte aí de área de atuação, o que vai acontecer é que a gente tem um leque de possibilidades dentro da área. Então, como tu falou aí, o cara que quer dar aula de natação, provavelmente ele está incluído nesse meio aí. Então, existem cursos afora e à parte para você fazer. E aí você se direciona para aquele público específico que você quer direcionar seu trabalho. Basicamente, você tenta se especializar em alguma área, que talvez você vai prestar um trabalho melhor e vai dar um feedback mais de qualidade para quem você vai atender, né? Nessa parte aí de atuação dentro da área. Mas é um leque assim hoje em dia, eu estava até conversando com uma amiga minha de profissão que eu não conhecia. Um amigo dela, um primo dela que também é formado na área, ele fez uma especialização em desenvolvimento motor. E aí ele entrou em contato com uma clínica que já faz trabalhos com autistas, com algumas síndromes, né, E aí ele faz o atendimento, né, de acordo com o que ele recebe lá dos casos, numa clínica particular. E o cara, ele atende lá, tipo, tem a sala dele, ele atende como, não sei se é uma terapia ocupacional. Ou seja, para desenvolver o movimento da pessoa. Para desenvolver tanto o movimento coordenativo, como o movimento também da parte de neurológico, né? Que o movimento também vai ajudar. Então, tipo assim, é uma coisa que talvez aqui a gente nem dentro de Teresina, digamos assim, numa área mais partindo daqui da onde a gente mora. Eu já tinha visto aqui numa clínica já. Então, basicamente, é uma área que talvez está engateando agora. Talvez fora do Brasil, mas é uma crescente, entendeu? Ou mas seja, é aí uma oportunidade para quem é uma oportunidade. Se no mercado você de está trabalho se formando, você pode procurar. Ele fez uma especialização, se eu não me engano, eu não sei se era online, mas ele tinha encontros presenciais, mas tipo assim, ele já se garantiu porque só tem ele na área. Pronto. Então, o que Foi tem diferente. É o diferencial. E também, hoje em dia, com o crescimento, eu tenho amigos que trabalham na área de gestão esportiva, no sentido de comandar a equipe, que também é uma área que hoje em dia está bem mais em ascensão. E aí eu tenho um leque de possibilidades nessa questão aí de atuação profissional. Queria falar com o Marcelo a respeito agora Coloca a foto 5 aí, por favor. A foto 5 a gente vai tratar um pouco agora de gestão. Aproveitar que o Carlos também, na época, abriu um estúdio para ele, pode falar um pouco sobre isso. Eu queria falar com o Marcelo mais especificamente a responsabilidade que um gestor tem, né? De gerir uma academia, quais são as dificuldades, que às vezes, como você falou, às vezes pode acontecer da pessoa ter um capital ali, não, formei, quero... Quais são as dificuldades? E fala, não, ó, os perrengues são esses, meu filho. Tô lhe dando o caminho das pedras aqui, ó. Eita, meu amigo. Aí você paga quanto pra essa resposta? É o coach, vai ser coach agora. Rapaz. Instala esse drive aí agora, amigo. Cara, eu vou falar sobre um tema que você falou aí. Tem um dinheiro, tem um capital, quero abrir uma academia. Eu vou dar essa dica. Assim, o principal erro que eu vejo são pessoas que trabalharam em alguns empregos e conseguiram acumular um dinheirinho e pegam a rescisão e vai abrir academia. Eu acho que o principal erro é esse. Assim, qual erro? Juntar o dinheiro? Não é juntar o dinheiro, mas você ser de fora do ramo e querer montar uma academia. É muito complicado, é muito complexo. Ou você está se formando em educação física e os pais têm condições, geralmente, e o pai quer montar ali uma academia para poder garantir o filho, né? Entre aspas, garantir o filho para que ele tenha, assim, um sucesso na sua carreira. Que também é uma coisa que eu discordo desde que você não pesquise o mercado, né?
Então, as principais dificuldades é as burocracias, né? Assim, você tem muita responsabilidade. Folha de pagamento, essas coisas em questão não vão entrar em pauta, porque isso é normal de toda empresa. Qualquer empresa que exista, ela tem essas responsabilidades. Mas uma academia em si, ela tem a sua realidade. Cada academia tem a sua realidade. Então, o gestor, ele se preocupa desde o momento que o Raildo bota o pé pela primeira vez dentro da academia, com o setor de vendas, passando para o tour da academia, que é onde a consultora vai mostrar todas as instalações e os diferenciais daquela empresa. E depois, ele vai ter que administrar o ciclo de vida dentro daquele cliente, do cliente dentro da academia. Como assim? O cara se matricula, ele tem que administrar isso. Ele tem que estimular o seu cliente a ter uma boa prática de atividade física, a gostar de fazer aquilo, ou então até mesmo fazer com que ele entenda que aquilo é importante para a saúde dele. E, meu amigo, esses indicadores são os indicadores básicos para você manter. Então, indicador, setor de vendas, prospecção, administrar o tempo de vida útil do cliente na academia, para que você chegue no ponto-chave. Que qual é o ponto-chave de toda a academia? É fidelizar. Fidelização. Então você consegue reter o cliente há mais tempo dentro da sua empresa. Essas são as principais, assim, desafios básicos. Os desafios têm outros desafios muito maiores. Então vamos lá, cara. Você também, no início da carreira, abriu um estúdio, né? Sim. Abriu um estúdio, meteu as caras. É Meteu aquela as coisa, é caras. o brasileiro, E né? aí- O brasileiro, ele não tem medo das corras, não. Ele vai pra cima do que ele pensa no objetivo. A vida tava muito tranquila, né? Eu não, bora dar aqui uma... Uma emoção na minha vida. Bora botar uma emoção. Se eu salvo engano, né? Eu sou ruim de data, mas por volta de 2015, depois de ter feito os cursos, e aí a gente, como o Marcelo bem falou aí, né? O negócio que eu abri com um sócio foi um pouco diferente, porque em termos de gestão é bem menor, mas nem por causa disso a gente não teve os problemas, né? Que apesar de ser pequenos, mas como eu falei, quando eu abri o estúdio, a gente procurou o ponto, eu tentei me cercar de conteúdos em relação à gestão também, como abrir uma empresa, o que devo fazer, peguei alguns materiais do Sebrae que eu consegui, e aí a gente foi atrás do ponto para alugar, etc. Essas coisas aí de quem vai fazer a abertura de empresa, né? Que tem a parte física. Ficamos aí, isso a gente juntou um capital que cada um tinha, fizemos tudo nos conformes, né? Com questão de razão social, capital, essas coisas. Compramos material para montar essa questão do estúdio. E aí o que aconteceu? Para a gente tentar botar para frente essa ideia, chegou um momento que a gente fazia o quê? Eu já estava, digamos assim, consolidado, porque eu tinha aluno que eu já atendia de muito tempo, trabalhava na academia, tinha meu salário fixo e tinha meus personagens por fora. Então, solteiro, morando na casa Tá dos vendo pais, ajudava em algumas contas, mas mesmo assim, livre. Tinha Então, não responsabilidade tinha de nada. responsabilidade de nada. Só de E gastar o aí, dinheirinho. ele também morava na casa dos pais, né? Também não tinha problema com... Aí o que aconteceu? Foi o divisor de águas. A gente falou, rapaz, ou a gente abraça a ideia e coloca... Aí foi o que eu fiz, né? Me desliguei da empresa que eu fui estagiário e fui contratado. Continuei com meus personagens ainda, os individuais, só que depois que a gente organizou a abertura, que foi fazer uma pequena reforma no espaço, e os materiais foram chegando, que foi em cerca de 3 meses, e aí a gente se sentou, meu amigo, agora tem que abrir aqui um negócio para entrar dinheiro, porque senão vamos afundar. E aí a gente já foi conversando com os alunos daquela época, que a gente está abrindo um estúdio de treinamento funcional, acompanhamento personalizado. Fazendo aquela propaganda, né?
E Quem você aí, reconheceu? a gente vai atender agora lá no nosso espaço, e aí vamos. Grande parte dos alunos que eu tinha foram para lá, alguns não foram por inconformidade de localização ou de horário. E aí, da minha parte, assim, como gestor, que a gente, apesar de a gente era duas pessoas, então ficava mais um na parte financeira e o outro na gestão de pessoas, digamos assim, né? Dentro de uma academia, o Marcelo deve conhecer isso aí bastante, eu acho que trabalhar com pessoas, cara, não é nada fácil. É muito difícil. Rapaz, é o que eu digo sempre. É melhor, é mais fácil você lidar Lutar com com 10 animal jumento brabo. do que com gente. É, Gente é um, bicho difícil. é uma questão assim Mas o de. segredo da academia é lutar com gente. É, Negócio são pessoas. então, basicamente, a gente. Que eu acho que arranjar pessoas para trabalhar no seu espaço que mantenham o seu mesmo padrão de atendimento. Não é que meu padrão de atendimento seja melhor, mas Siga aquela sua linha de Sega, pensamento. seguisse aquela linha do que eu estava propondo a fazer. Linha de processo, né, Eu Carlos? achava que aquilo ali que eu estava fazendo era importante. Então, por exemplo, eu não gostava de que quando eu estava no estúdio em determinado horário, e às vezes acontecia da gente estar trabalhando e um aluno que ia em X horário tinha meu atendimento. E às vezes o aluno, por algum imprevisto, ia em outro e era atendido, ele não queria ser atendido mesmo pelo Carlos. E conforme ia se passando o tempo, a gente tinha que fazer com que a empresa ela ande só. Você não precisa estar todo o tempo dentro. Porque o intuito era a gente expandir de outras formas a questão do atendimento, né? Só que aí esbarrava sempre nesse ciclo. Às vezes a gente prestava um bom serviço, mas aí existia várias coisas atreladas a gente que parte de gestão, de limpeza, então tudo isso aí sobrecarregava. Eu fazia a parte prática, teórica e gestão junto com ele. Ou seja, 3 em 1. É igual o creme crack, meu filho. Até Ficava doido. Serve pra tudo. E aí o que aconteceu também, né? Nessa vertente aí, a gente tinha uma empresa agora. Então, basicamente, meu amigo, todo mês tinha aluguel, tinha os gastos de luz, de água. Começamos a ter estagiário, começou a ter os gastos intercorrentes do mês. E aí, tu imagina, a gente recebia um salário X, que vivia de boa, e aí você decair para tentar colocar para frente aquela ideia, né? Então, basicamente, também tem que ter muito cuidado com essa questão de se você aguenta a peteca quando você quer. Eu costumo falar assim, a gente voltou umas 10 casas para consolidar a ideia e o processo do estúdio. Então, muita gente, assim, às vezes que tinha colegas que jogavam pra dentro, estão lá dando no dinheiro, né? Não sei o que, não aparece mais aqui. Mas não sabe o tempo que a Mas- pessoa perde, a persistência. Mas não sabe a persistência que você passa por várias intempéries, que é questão de. Praticamente a gente passou vários anos cuidando, tipo, da limpeza do local, entendeu? Vários sábados, já fui várias vezes domingo limpar o estúdio pra segunda-feira, tá tudo. Ou seja, situações que a gente não aprende na faculdade. Não. Não aprende. Não tem uma Maneira matéria nenhuma. específica ali, um professor específico que Não, deveria não. ter. O cara vai e recorre ao Sebrae. É um setor específico, um órgão específico ali que pode lhe dar um auxílio ali maior. Que né? vai te ajudar em relação no geral. Agora, se você quiser o a mais, você tem que buscar cursos fora daqui. Entendi. Porque você só vai aprender os indicadores de uma empresa. A empresa se administra de forma geral. Agora, cada empresa tem sua particularidade, tem seus indicadores diferentes. Uhum. E aí, meu amigo, para você saber, descobrir, calcular, você tem que buscar conhecimento. E depois de Não apanhar tem muito livro, na cabeça também. Não tem um livro de gestão de academias que fale, olha, faça isso, faça aquilo, calcule assim. Ainda não existe um livro assim. Mas tem uns coach aí, tá cheio de Tem. coach aí na internet. Tá cheio de coach. Tá cheio. Queria falar um pouco aqui da diferença do bacharelado e licenciatura em educação física, né? Porque toda hora vocês ficam, o bacharel, licenciatura. Aí fale um pouco ali brevemente pro leigo aqui do assunto. O que é que isso faz, o que é que um faz, o que é que o outro não faz. Posso falar aqui um pouco do bacharel, né? Fique à vontade. Como eu falei, você tem duas áreas de atuação. E aí, geralmente, o bacharel é digamos assim, o que a gente vê mais na prática, personal trainer, né? E aí, basicamente,
é o carro-chefe da área em relação a... Geralmente a gente tem essa questão de atendimento ou personalizado, Ou em sala de musculação. ou na sala de musculação, ou então geralmente também dentro dessa atuação, a pessoa pode virar a ser o coordenador técnico de uma equipe dentro de uma academia, né? Eu tive a oportunidade, né, a minha história do Marcelo se cruzou, né? A gente, não sei se tu tem aquela foto Tem, lá. lá na frente. E foi no tempo que eu voltei, eu tava no estúdio, voltei a atender de personal, e aí também tinha ocorrido aí o evento com o pai dele, né? E aí ele assumiu a academia e ele me convidou De maneira bem amadora. Aprendendo, né? me convidou a trabalhar lá como professor da academia dele, né? E aí a gente foi amadurecendo ideias dentro da academia, né? Tentando criar uma cultura de atendimento, tentando entregar mais em relação à metodologia que ele queria que a academia dele fosse Tivesse. reconhecida. E basicamente o bacharel vai atuar, como eu te falei, nessa área de academia, de clubes, geralmente como é o nome, rapaz? Em residências, apartamentos, ou às vezes os residenciais fornecem a academia do local, aí eles podem, os moradores podem contratar também uma pessoa para fazer o atendimento dentro do residencial. Então, basicamente, a área de atuação seria essa. E dentro da licenciatura, Marcelo, que você pode falar um pouco. Cara, licenciatura, de forma bem sucinta, é sala de aula. E eu vou falar uma coisa que ele não falou. As duas áreas não se cruzam. Uhum. Vamos supor, durante o meu curso de licenciatura, eu paguei muitas matérias de musculação. Porém, por ser licenciado, eu não posso atuar em academias. Se eu fizer isso, o conselho regional vai lá e vai me autuar com advertência. Da mesma forma, ele como bacharel. Acredito que não, né? Você é formado nas duas áreas, né? Mas se fosse um bacharel, só formado em bacharel, não pode atuar na sala de musculação. Na sala de aula, na verdade. Ou seja, é água e óleo. São Não se áreas mistura distintas. E aí o que pode ser feito é a questão da complementação, né? Até o momento. Mas Até o momento, vai acabar isso também. De coisas, né? De complementação. Vai Ou acabar. seja, se você... eu quero fazer educação física, mas eu quero especificamente dar aula, quero ir pro colégio, sala de aula. A gente estava conversando lá fora sobre isso. Talvez se esse teu tipo de iniciativa daria para a pessoa... A gente relatou aqui onde cada área vai trabalhar, então o cara já entraria um pouco direcionado, porque tem as instituições que formam o bacharel e o licenciado, entendeu? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra na universidade, muitas das pessoas que entram na universidade entram por não ter um recurso de pagar uma particular. E tem outra vertente também. Entram na pública porque a pública ainda continua sendo as melhores, né? Porém, o cara que entra para fazer educação física, ele entra com a cabeça de academia. No decorrer do curso, ele vê, nossa, isso aqui não é academia. Não é só isso. Isso aqui é sala de aula, meu amigo. Então, ou vai ou racha. Ou você desiste ali ou você continua. E aí, tem o caso de alguns profissionais que atuam nessa área e não fazem complementação por displicência. Mas tem outros que já atuam na área, só que vão ali ser autuados, mas não tem a oportunidade de uma portaria para fazer essa complementação. Para poder atuar nas diversas áreas. Entendi. Entendeu? Mais ou menos? Ou seja, eu leigo no assunto aqui, o pouco de conhecimento que eu peguei aqui agora. Entro na universidade achando que vou trabalhar na academia. Isso, na minha cabeça. O ideal seria o quê? Um curso para as duas coisas juntas. Na minha cabeça. Era o que era antes. Né? O cara entra, aprende os dois e aí na vida ele decide o que é que ele está credenciado a atuar nas duas áreas. É porque assim, a área da licenciatura, ela é uma área muito, muito bonita, né? Em questão de você aprender como formar uma pessoa, como direcionar uma pessoa, uma criança ou uma pessoa que está saindo da escola. Então ali tem muitas matérias que vão te direcionar para aquilo ali, né? Para a docência em si. O que o Carlos falou no início aqui do comentário foi que o podcast aqui dá a oportunidade da pessoa escutar
e saber, opa, eu já sei que licenciatura não é academia. Uhum. Então não vou cometer esse erro, já vou por aqui, vou me matricular no bacharel, que é o que eu quero. Porque você indo pela licenciatura, meu amigo, seu caminho vai ser muito maior. E você tá escutando aqui de duas pessoas que já passaram pelas pedras, né? E tá te dando só o bizu. Não, já tá dando um milho desbuiado já tá dando na boquinha. Principalmente daquelas pessoas, né, que são vestibulantes, estão no terceiro ano. Não tem, cara, a gente não recebe isso na escola. Acho que nem o professor sabe essa diferenciação, Talvez. entendeu? Não, eu estou aqui como ouvinte, como entrevistador também e conhecendo. E a cada dia, cada profissional que eu trago aqui, adquiro um conhecimento. Vamos falar especificamente agora dos cursos, né? Coloca a foto 6 aí, por favor. Ou seja, se o cara... eu formei, tem um curso superior. Se ele estagnar ali... Não é coisa já nenhuma. O que é que você pode falar, Marcelo, do curso que você... Dos vários cursos, né? Que nem é só... Cara, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo da gestão de academias pelo workshop que eu fiz aqui com o Rony Carvalho, que é um cara que tem mais de 20 anos de academia, é um gestor. E eu considero o melhor. E fui nesse workshop desse cara e cada autor que ele falava eu anotava no caderno. E aí eu falei, cara, quando eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar, que eu fui atrás de conhecimento, eu falei assim, cara, eu tô fazendo tudo errado. E esse cara chegava pra mim, cara, tu tem que estudar, tu tem que buscar, tu tem que viajar, tu tem que ir pra fora. Bora pra ISA, a ISA é a maior feira da América Latina de negócios. Você tá aqui, eu como dono da Medley aqui na Avenida Gil Martins, mas do seu lado passa o dono da Smart Fit. Passa ali outro que tem 80 academias em Minas Gerais. Passa o dono da Bodytech. O CEO da Bodytech ali chega para você e fala, lhe dá dicas. Então, depois que eu comecei a viajar para fora para ver como eram as academias, como eram os atendimentos, como era o direcionamento, como era a gestão, como é que eles faziam, aquilo ali abriu os meus olhos muito mais para que eu pudesse melhorar a minha empresa. Então, quando você viaja, quando você faz um investimento desse, você passa vários dias visitando academias. Então, você vai da academia boutique, você vai no estúdio, você vai no CrossFit, você vai na academia referência, você vê como é que a pessoa lhe atende, você vê quais são os processos que ela faz, quais os diferenciais daquela academia. E você pega aquelas tecnologias que estão naquela feira, softwares, tecnologia de NPS, que é pesquisa de satisfação, e vê o que pode caber no seu bolso, o que pode lhe agregar de bom. Então é uma coisa assim fantástica. Assim, você só consegue crescer se você buscar conhecimento, se você viajar. Principalmente como empreendedor, você tem que viajar bastante, fazer esse esforço. Não é fácil, mas se você se organizar, meu amigo, juntando ali de 5, de 10, de 20, você consegue. Ou seja, o dinheiro que você tá ali guardando, juntando, é um investimento. Não é gasto. É um investimento, Não é um gasto. que lá na frente vai dar um retorno. Depois, ali naquela feira, ali aborda uma pessoa que tem 10 academias. Você que tem uma, não é que você saiba menos aquele cara. Mas ali, meu amigo, o cara tem muito pra te agregar, tem muito pra te ensinar. Ou seja, você troca figurinhas. Vai aprender com os erros dele. Ele Com vai te certeza. dar já o bizu já no ponto. Já. Com certeza. É que eu escuto sempre. Na carreira policial tem um professor, Evandro Guedes, dono do Alfacom. Sim. Lá ele conheço. comenta muito que é o quê? Ele fala sempre, um vídeo antigo dele, se você entrar dentro da Polícia Federal, dentro de um tribunal de justiça, conversar com um promotor, com um juiz, com um policial federal, e falar, olha, eu sou estudante, eu quero viver, eu quero ser o que você é. A pessoa que já tá aqui, onde você gostaria de estar, ela vai, senta, lhe explica todo o caminho, passo a passo, ou seja, você vai para uma feira dessa, pega um cara dono da Smart Fit, moça, ele bota debaixo da asa e explica tudo bonitinho, passo a passo. Por quê? Ele quer fazer você crescer também, porque gente boa quer que outra pessoa ao lado do seu lado cresça também. E ali você não tá naquela feira, você não tá vendo só tecnologias e aparelhos. Eu particularmente não vou para ver aparelho, porque aparelho por si só é aparelho para mim. Eu vou ver as tecnologias, eu vou ver software, eu vou ver o que eu posso agregar na minha empresa. Os principais softwares de administração do mercado estão lá te oferecendo condições imperdíveis. Ou seja, meu amigo, você tem todo um know-how. Não está ali só aquelas pessoas da administração, mas estão ali consultores, estão ali pessoas que estão te ensinando sobre o teu direcionamento. Às vezes você trabalha com um método de trabalho de atendimento humanizado, tem ali um cara especializado nisso.
você tem grandes autores da educação física passando do seu lado. Grandes professores, grandes autores, referências no mercado. Então é um mundo, é a maior feira da América Latina, acontece todo ano em São Paulo. E você... Agrega conhecimento, você viajando uma situação dessa de que só tem a ganhar. Só Sim, tem a ganhar. com certeza. E você, Carlos, o que você pode falar na sua área de curso que você realizou e que é o diferencial, né? O cara que é personal, que ele tem que... É o que eu digo sempre. Eu faço consultoria com o Carlos, por isso que eu tô usando a camisa aqui, né? Fazendo a propaganda dele, né? A Fazendo caridade. propaganda, fazendo a propaganda. Devagarzinho eu tô... não, Tá, Carlinhos. tá no shape aqui, é meu aluno Não, dedicado aqui, meu amigo. Eu Aqui tô tentando. Não, tem hora que eu já desisti já, porque... Quem conhece esse rapaz aqui sabe, quando ele Moça, sai do a trabalho dele lá, rotina, ele é- ainda vai treinar, meu amigo. O homem Ele é aqui dedicado, ele é dedicado. Aí o que eu digo sempre, aí o cara procura o profissional, por quê? O atendimento diferente, é como ele falou, não. A pessoa chega assim, chega lá na Medley, chega em outra academia. Aí o cara, rapaz, só entra aqui, toma tua ficha, nem ficha dá. Não. Só fez a matrícula, pagou. Que vira. se, né, acaba desse seu jeito. Às vezes o cara tá fazendo tudo errado ali, vai se lesionar, vai... Mas não, vai pra uma academia que é referência, é conhecida no mercado. A pessoa, como você falou, um atendimento humanitário, que é o quê? A pessoa próxima a você. Né? Porque o cara tem 10 anos já treinando, que a pessoa que acabou de chegar da formação ali... A gente que se forma não sabe de nada. Então, chega ali, rapaz, ou seja, ninguém sabe tudo. É Não. aquele ditado, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe de nada. isso aí Isso mesmo. aí eu levo comigo sempre. Toda vez que, no decorrer dos cursos que eu, quando vai entrando o ano, eu sempre já vou mapeando o que eu quero fazer do próximo ano, né? Porque aqui em Teresina, às vezes eu não posso me deslocar, mas eu tento fazer os que vão me agregar mais em relação ao que eu sei dos professores que vêm fazer a questão do curso, né? E aí é uma questão, como tu falou, que agrega na qualidade do trabalho, e aí tu começa a ver que tu consegue prestar teu serviço não pensando em preço, mas sim em valor. E essa questão da troca entre o cliente e o professor, né? No caso do atendimento. E quem é da área da saúde, seja da educação física, da medicina, é uma obrigação estar sempre se reciclando e se atualizando, porque tudo muda muito rápido. Então, eu tento sempre me cercar de canais onde eu recebo, me basear por coisas científicas, né? Não por achismos. Então, basicamente, eu tento espelhar meu trabalho nesse sentido aí de coisas que tenham relevância na parte de atuação profissional, mas mais em base científica, né? Não em achismo. E eu acho que isso aí faz com que você enalteça mais seu trabalho aí durante o seu percurso. E qual é a importância da interação com as outras profissionais, né? Tipo nutricionista, com o médico em si. Porque, como o Carlos fala, rapaz, e o nutricionista? Eu falei, moço, a minha vida é um... Correria. Acorda Mas o 4 horas ideal... da manhã, vai comer o quê, meu amigo? O ideal é o quê? É o cara ter um acompanhamento médico, ter o nutricionista e ter o personal. Porque Sim. se for só um, Não dá, não. Faz verão não, na andorinha é um só. tripé. E o cara tem que querer também, né? Porque às vezes o principal. cara tá ali, o personal passa o treino pro cara, não, são 10 exercícios, eu vou fazer só 4. Aí que é o resultado, aí fica difícil. O que é que você pode falar da importância da interação ali com outros profissionais? Eu acho que é uma relação, principalmente, né, eu particularmente tenho uma relação de profissional com um nutricionista, com um fisioterapeuta geralmente também tem de acordo com alguns alunos que eu atendo, né, alguns que têm lesão, então a gente tem sempre aquele feedback de trocar informações, mesmo pelo WhatsApp, que eu acho que às vezes o que falta mais é essa interação de você, e às vezes as áreas elas têm uma briga de ego, Sim. que os profissionais assim, eu não vou mandar aqui pro fisioterapeuta tal, porque não tem essa de questão de perder aluno, vou dar um exemplo prático, né? O aluno teve uma lesão, ele vai passar aquele período até sair daquele quadro de dor, ele vai para o fisioterapeuta. A gente não recebe
aluno lesionado depois do Você não fisioterapeuta, consegue, né? é como eu falo, ó, a nossa área ela é muito ampla. Então, meu amigo, você tem muita coisa para estudar na área da educação física. Então, é cada macaco no seu galho. Não tem como eu querer fazer o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho do nutricionista, o trabalho do médico do esporte. Então, cada um direciona e aí você tem que tentar fazer com que essas relações sejam as melhores possíveis. Acontece muito acho que acredito na minha área que o Marcelo já viu, né? Às vezes, na área de ortopedia, fazer com que às vezes a gente recebe. O cara vai pro ortopedista, ou tá com a lesão lá instalada, e o ortopedista vai lá e prescreve o treino naquela folha de prescrição de remédio. Aí o cara chega lá Não agache. e não agache. Como é que ele vai dirigir? Como é que ele vai pro trono? E aí? Como é que ele vai sentar na cama? E aí, certas coisas, é igual eu tento sempre me pautar pela questão da humildade e por exemplo, tô com um aluno, sentiu desconforto, eu sou bem amplo logo, ó, se é um desconforto que persista, procura o profissional da área, um ortopedista ou um específico do joelho. O que já dizia Carla Pérez, caracol no seu caracol. Procure o especialista, dependendo se você aí dos exames de imagem, você pegue ou vai ser redirecionado, vai para o fisioterapeuta e assim, como tu falou, assim, é um tripé. Você nem pode ter só o trabalho de um e do outro, você tem que conciliar os dois. Coloca a foto 7 aí, por favor. Queria que o Marcelo falasse um pouco o que a tecnologia tem impactado. Realmente na parte de academia e tudo. Uma foto abaixo aí é o Carlos fazendo um treinamento específico lá na Medley, né? Sim. O que você pode falar um pouco da tecnologia impactada no ambiente de academia? A tecnologia, ela vem ajudando bastante na questão da gestão. Hoje tem softwares de administração de academias que eles são nuvens. Antigamente era desktop, ou seja, se você perdesse o computador, já era, perdeu tudo. Aí você tinha que ir atrás do software, era uma coisa muito burocrática. Hoje não, você abre o software de administração da sua academia no celular, você vê quanto já vendeu, quanto tem de faturamento. Eu vou falar de software agora de NPS, que é pesquisa e satisfação. Hoje tem um software chamado WeHelp, que é o melhor que existe. Você paga ele em dólar. Eu já utilizei ele algumas vezes. Ele vai gerar várias pesquisas automáticas personalizadas de acordo com a sua empresa, de acordo com o que você quer pesquisar, e ele vai te direcionar para o problema para que você consiga resolver. Tem tecnologias como a Polar, que é monitoramento cardíaco, que você pode implementar, agregar nas suas aulas coletivas, ou pessoas com patologias, ou direcionar as pessoas de acordo com o seu objetivo dentro da academia. Catracas, leitores faciais. Então, a tecnologia hoje em academias, ela veio para integrar o treino junto com essa tecnologia toda. Uma coisa que vem somando bastante. Ou seja, só vem para agregar Sim. mais ainda e dar uma satisfação melhor para o cliente. Sim. Né? Queria saber do Carlos como é conciliar a vida pessoal com os compromissos da carreira. Porque eu vejo ali, né? O personal ele sai de manhã às 5 horas da manhã. Filho. Sim. Porque se ele tiver aluno o dia todo... E aí, como é que fica a família nesse caso? Eu já sou pai, né? Hoje em dia eu tento conciliar. Eu, pelo menos, prezo em poder acompanhar ele em alguns momentos da vida dele, né? E eu preferencialmente atendo. Eu começo a atender 5 horas da manhã, então 4h20 já estou de pé. Costumo até falar, né, que meus alunos que treinam nesse horário aí são uns psicopatas, né? Porque pra acordar... Não, respeito. Ele acabou de perder 3 alunos. Não, eu atendo aqui a doutora Ana Cláudia, ela já é brincadeira nossa, quem acorda, eu chego 10 para 5 na academia, tem gente na porta com o pé batendo assim no chão. Ah, que miséria. Rapaz, eu fico vendo. É só que tem. Assim, eu atendo nesse horário cedo e, assim, a rotina... Aí, Raildo, vai ser de acordo com a demanda da pessoa. Eu digo assim, quem talvez não tenha filho, consiga até dar um gás maior. Porque assim, em certos momentos tu tem que escolher entre não só a parte financeira. Então, tem que ver o que convém.
Então eu tenho obrigações, né, de pegar na escola, de fazer a tarefa, de levar para natação. Então, hoje em dia eu consigo conciliar meus atendimentos presenciais também com as consultorias que eu faço. Então a consultoria é uma parte da minha renda e os alunos que eu consigo atender de personal hoje em dia, que eu atendo, nessa questão. Mas é como tu falou, se o cara estiver no começo da carreira, Ele abraça tudo. você... Aí tem que se lascar mesmo. Não, Ele aí tem a- que sair aí é 5 de- horas da manhã de casa e voltar É de 5 meia-noite. da manhã. Agora, se ele conseguir organizar os atendimentos dele num local só, Também Aí, isso facilita bastante, isso é até um pela um diferencial. a gente conseguir conciliar atendimento em um local ajuda muito pela questão da logística, né? Quem anda, eu ando de moto, né? Então evita até risco de se acidentar, que eu já tive colegas que se acidentaram se locomovendo daqui para a Zona Leste. E aí você tem que pensar, né? Hoje em dia eu sempre tento aconselhar quem eu conheço que é recém-formado, de você ter não é um plano de carreira, mas se planejar, porque a gente é autônomo, entre aspas. Então você tem que se planejar no sentido de gerenciar riscos, que você não pode acabar com eles, mas tentar, como o Marcelo falou, atender no mesmo local, isso vai facilitar Porque o muito. deslocamento já perde tempo ali, né? É, Querendo ou não, perigoso. você tem que tirar pelo menos meia hora ali de Geralmente deslocamento. a gente trabalha com hora-aula. Então, basicamente, se você se disponibilizar a sair daqui da Zona Sul para a Zona Leste, apesar de aqui não ser tão distante, mas tem trânsito, tem várias coisas que podem acontecer. Então, basicamente, eu tento conciliar no sentido de... É um equilíbrio, né? Não deixo de fazer coisas com a família, com os amigos, de também praticar atividade física, mas aí em relação o que eu posso falar em relação à parte financeira do profissional hoje em dia eu tento me qualificar para prestar um serviço de melhor qualidade e é aquela questão, eu não penso em ter não é quantidade, e sim da qualidade e nem que seja para ter menos alunos, mas dar um serviço melhor, entendeu? E cobrar mais por isso, pelo serviço que eu estou Ou seja, a cada que eu dia estou vai ser uma coisa oferecendo. mais personalizada, né? É uma questão de se posicionar, digamos assim, entendeu? Você pode se posicionar em atender mais, mas aí você tem que ver também que sua qualidade de vida não vai ser a mesma. Assim que eu abri o estúdio, eu trabalhava com o Marcelo e lá. Então eu te falei, qual era a minha rotina? Meu filho ainda não tinha, já estava encaminhado. E aí, meu amigo, eu entrava 6 horas na Medley, Sim. saía por volta de 12:30. Aí, nesse horário da manhã, meu sócio ficava na academia. E aí eu assumia 3 da tarde e saía 10 da noite. E isso aí de segunda a sexta. Aí o que eu falei pra ti lá, né? Quando o meu sábado não era conciliado que caía na Medley, né? Que era rodízio, caía lá no estúdio. Ou seja, Então o meu sábado, meu amigo, era o miado. domingo só era pra dormir. O domingo era pra fazer a limpeza do estúdio lá no... que ninguém vê nessas horas aí, né? No domingo o cara disse que o cara tá relaxando. Mas Coloca a foto 8 aí, por favor. Queria que vocês falassem um pouco aí dessa parceria. Uma foto bem antiga aí de vocês. Falassem um pouco brevemente aí pra gente dar continuidade aqui rapidinho. Marcelo aí bonito, meu amigo, com essa barba aí. Cara, eu abordei o Carlos na academia, né? Assim, foi uma coisa recente, a meu começo de administração. E de maneira até amadora, né? No início ali da administração, sem ter muita noção, sem ter noção nenhuma, na verdade. Eu cheguei pro Carlos, o Carlos atendendo o personal. E perguntei, cara, tu é formado já? E ele de cara feia pra mim, ó. Magrinho. Sou formado, todo fechado. Bicho, eu tô precisando de um professor aqui para atender na minha academia, cara. Faça o Pix, meu amigo. Aí ele falou assim, cara, vem na hora certa, porque meu filho tá para nascer aí, eu tô precisando de dinheiro. Porque ele respondeu, então eu já me lembro. Cadê a farda, meu amigo? E aí, cara, ó, pra tu Meu ver nome como é pronto. não tinha processo de seleção, prova escrita, entrevista, foi só ali aí, cara, quer trabalhar? Rapaz, Quero, bora. Depois eu quero comentar sobre esse negócio aí de não ter processo de seleção, com uma história que deu o que falar, meu amigo. Assim que a gente começou a trabalhar lá, tu lembra, né? E aí a gente tava precisando fazer uma seleção lá pra academia, pra contratar, né? E eu fiquei responsável por essa parte.
Aí eu falo, Marcelo, vamos organizar aqui. Aí nos sentamos, vamos fazer as etapas. Primeiro, análise de currículo, fazer prova teórica, prova prática, beleza. Aí eu falo, Marcelo, cara, não bota meu telefone pessoal. Bota o WhatsApp da academia. Meu amigo, quando o Marcelo lançou no Instagram, estamos contratando, envie seu currículo e botou meu número. Raildo. Cara, meu celular, pô, não parava. Não parava. Meu amigo, mensagem, madrugada. Ei, cara, tô precisando. Meu amigo. Aí todo mundo conta sua historinha triste e Não, tudo, eu aí ficava. lascou. E eu, menino, não dava nem tempo. Não, eu ainda botava assim: eu vou responder todos da conversa. Por favor, não mande áudio. Cara, era áudio de 3 minutos. Eu falei, eu não vou ler áudio, só vou ler coisa escrita. E aí, mas foi uma coisa que, rapaz, eu falei, cara, não bota meu número que vai. Meu amigo, foi dito e feito. E aí a gente fez, né, o processo Sim. seletivo fez todo organizado, fizemos análise de currículo, questão de prova prática, né, para ver a questão de prova teórica, para ver a questão do conhecimento. E aí, nisso aí, a gente já foi tendo uma visão para organizar a empresa dele para um patamar melhor, né, para ter gente mais qualificada. A gente queria passar agora, coloca a foto 9 aí, por favor. O uso de anabolizante. A gente trouxe um médico aqui anteriormente a isso. Carlito, eu boto sobre isso aí, cara. Ixi, quem dizer eu... Você quis falar alguma coisa que foi Não, indireta. não. O Carlos, ele é mais direcionado nessa parte de atendimento, tem muito mais experiência, ele tem mais Aí, gabarito. A gente trouxe um médico aqui que ele até comentou a hashtag bomba tô fora, né? Ele era um dos Eu vi coordenadores. esse corte aí. Dr. Wallace Miranda, o endocrinologista. E qual era o conselho que você dá para aquela pessoa que tá pensando, né? Eu não, viu? Não é eu não. É que depois o cara vai dizer, o Raí é um amigo meu, O raio daqui é só creatina e whey. É só creatina e whey, vai dar certo. Carne de bode. Cara, carne de bode tem muita creatina, viu? Olha aí, fica a dica. Sabia de bode não. e de carneiro, né? Olha, sabia não. Mas tem que comer a metade pra dar aquela grama lá da... Um botadinha Tem que como comer é. a metade, pra dar aquela... Pra você, qual é o conselho a pessoa que não, eu quero fazer o uso ali do anabolizante? Qual é o conselho que você dá pra pessoa fazer ou não fazer, né? Essa aqui é uma Primeiro vertente que é crime federal, né, meu amigo? Se ele pegarem... uma vertente que não tem como passar desapercebido na nossa área, né? Porque é uma coisa que é tá uma coisa atrelada. muito utilizada. Eu tô até lembrando de um fato aqui bizarro. Ano passado, eu não sei como chegou no meu WhatsApp um número, né, de DDD de fora, e na foto do cara, da pessoa do WhatsApp, né, que não tinha número nem salvo, era uma foto assim de um fantasminha do Gasparzinho. Minha amiga, aí o cara com aquela mensagem automática, né? Boa tarde, não sei o que, treinador, estamos aqui. Aí o cara lá, descaradamente, temos todos esses coisas. Todos esses produtos. Temos todos esses produtos aqui, a pronta entrega. Não sei o que, se comprar a partir de tanto, o frete é grátis. Dietas calculadas, não sei o que. Aí eu fiquei olhando assim, rapaz, hoje em dia as coisas tá difícil. Te entra, Carlinhos, pra tu ver. Aí eu fiquei com aquilo lá na minha cabeça. Rapaz, hoje em dia as coisas tá deturbado Avacalhado. mesmo. Sobre essa questão de anabolizante, Raio, acho que no episódio anterior ele até ressaltou bastante as ressalvas, né, que ele faz. Hoje em dia não tem como tu se... a minha opinião sobre isso aqui é que é a hashtag bomba tô fora. Eu acho que o uso de substâncias, a não ser que sejam necessárias em relação a quando a pessoa tem um exame que terá que fazer uma reposição hormonal, seja homem ou mulher, aí sim é uma coisa segura, feita com um profissional, claro, né? O grande problema é que às vezes, hoje em dia, se tem uma busca por coisas muito rápidas, então às vezes tu é cansado de... Quando eu estagiei na minha época e trabalhei, os caras da maromba me respeitavam. Porque eles tomavam, mas eu conversava muito sobre treino. E apesar dos caras ter um tempo de treino até maior do que o que eu era de formação, mas eles não tinham conhecimento teórico e prático. Então, basicamente, as pessoas acham que um anabolizante ela vai acelerar o processo e não é nada disso. Essa questão do uso vai corroborar muito
para fins estéticos, como eu tô falando aqui na questão de academia, se as pessoas tiverem um tempo de treino considerável, que seja frequente, se for um cara que já faz uma dieta, mas as pessoas atrelam muito o anabolizante, aquele efeito mágico. Ah, tomei aqui, e às vezes o que é colocado é só a parte bonita e a parte obscura dos problemas relacionados à parte cardíaca, parte sexual, parte comportamental, que isso existe também, não é, questão de achismo. Então, basicamente, eu acho que a pessoa deve procurar se exercitar, comer melhor, e estética é uma coisa, é consequência. Isso aí vai cada pessoa é uma sentença. Os meus alunos que eu atendo por objetivo estético, eu nunca tento deixar que isso seja o carro-chefe. Porque eu gosto muito da aula de neurociências, eu acompanho um cara. E aí a questão ele fala muito que quando você começa a fazer exercício físico, as outras adaptações que acontecem, elas são mais rápidas, só que você não vê, que é você ficar mais resistente, mais forte. E aquela parte estética do espelho demora, se for para o emagrecimento ou para a estética. Então, se você não tiver disciplina para continuar, aquilo ali não desanda. Ou seja, é pagar o preço, né? Os próprios fisiculturistas aí falam que se não fosse, um exemplo, ele só utiliza pelo fato dele ser um atleta daquilo. É uma coisa bem específica. E vive daquilo. Isso, tem um acompanhamento médico, tem toda uma situação. Ou seja, aí vem um médico aqui, no episódio anterior, tem até o corte específico lá no TikTok, pode seguir nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Postamos hoje lá. Aí o cara falando, rapaz, o cara fica com duas uvinhas, duas bolinhas de gude. Eu falei, ai, não rola, velho. Pensou? Aí o cara já não tem mais aquela disposição, pra não dizer outra coisa. Entendeu? Eu falei, o cara vai fazer quer uma coisa milagrosa. Todo mundo quer o seguinte, todo mundo quer facilidade. Sim, justamente. E também ainda corrobora com outra parte, Raildo. Eu, como profissional da área, o Marcelo também, eu sempre tenho uma questão de você tem que jogar limpo com a pessoa. Dentro da nossa área existe um nome que a gente fala. Todo mundo que treina, faz uma dieta de forma consecutiva e sem parar, você vai chegar no seu limite natural. Ou seja, né? Mas até você chegar nisso aí, meu amigo, tem muita coisa para você fazer. Então não é do dia para noite. E aí, como eu falei, não atrele o uso disso aqui a um facilitador e um acelerador, que não é. Quem for perguntar para alguém, não foi do dia para noite. Talvez ajudou porque existe uma série de fatores que se interrelacionam com isso aqui. Você vê um cara que já treina há 10 anos, aí o cara só olha talvez para o que ele fez o uso, mas o cara treina há 10 anos sem parar. Não foi construído uma coisa do dia pra noite. Não, o garotão, ele chega na academia com 2 meses, Aí ele já ele já olha assim, eu quero ser igual aquele cabo ali. A nega, eu quero ser igual aquela menina ali. Pernão e tudo, mas não é assim não, pai. Pague o preço. Pague o preço, seja disciplinado. A educação física, ela tem que partir do princípio de saúde e bem-estar, meu amigo. Bem-estar, a estética, ela vem como secundário. Isso aí. E consequência de hábitos, né? Consequência dos seus hábitos. A gente tá chegando ao fim aqui, a gente queria falar as perguntas da nossa caixinha de perguntas, né? Que a gente coloca no Instagram, e teve algumas perguntas específicas que eu queria que você respondesse rapidamente ali. Uma das perguntas era, é possível realizar uma transição entre bacharelado e licenciatura ao longo da carreira? Eu entendi o seguinte, que a pessoa quer fazer os dois, né? Dá pra fazer. Você tem que procurar uma faculdade que te oferte isso, que tem as disciplinas que você não pagou. E o principal, você tem que procurar o Conselho de Educação Física e saber se eles aceitam a grade curricular daquela faculdade específica. Ah, então vamos lá. Pode ser que o cara se forme. Porque muita gente fala assim, tem que ser reconhecido pelo MEC. Ok, Sim. é uma etapa. Sim. Mas o cara tem que ser reconhecido pelo conselho também. Sim, justamente. É melhor se certificar, né? Porque antes de se matricular, porque acontece muito no interior, o profissional licenciado se forma ali no EAD, quando chega para receber o CREF não recebe, entendeu? Que é a carteirinha de trabalho. Que ele não teve a orientação dele. Não teve. Isso Aí aqui pagou e tu imagina, né? Tá de graça a formação. A complementação é 2 anos, né? Tem locais que são mais matérias, tem locais que são menos matérias,
Mas assim, essa complementação vai sair uma determinação do MEC que vai acabar com isso. Ou seja, o cara vai ter que se formar de novo. Ou seja, uma outra faculdade. Outra faculdade, mais 4 anos, mais TCC, mais perrengue, mais estágio, mais tudo. Ok. A outra pergunta é o seguinte: como um educador físico pode fazer a transição para uma posição de gestão em uma academia? Cara, a primeira coisa, se for da parte de um professor para chegar na área de gestão, a empresa tem que ter um plano de carreira, né? E outra coisa, o cara tem que ser proativo, tem que ser competente, tem que buscar, tem que ser um cara direcionado, tem que ter o perfil de gestão. Se for na questão de montar a academia, aí eu recomendo bastante pesquisas, o cara, se tiver um capital, viajar. Então, o YouTube tá aí cheio de Muito conteúdo, né? sim, muitos gestores capacitados que pode dar um norte, porque requer muita pesquisa. Tá. A outra pergunta aqui, eu acho que serve até pra mim. Como desenvolver panturrilha? Moço, os cabas falam, rapaz, o raio não treina a perna. Isso é o Carlinho que vai Moço, responder. Aqui, ó o apelido da minha avó, Raimunda da Canela Seca. Eu puxei o apelido da minha avó, filho. Eu falo, Carlos, pode botar a perna. E eu gosto de Meu treinar avô a perna. falar assim, rapaz, não caminha muito não que seca Mas- as canelas. Rapaz, quem tem jeito. Não, eu já desisti. Eu falei, não, Carlos, já Nessa daqui que- pra panela. Nessa questão Eu aí não. do treinamento referente a esse grupamento muscular, existe a questão genética e existe também um termo que a gente usa no treinamento, que é descobrir como esse teu grupamento muscular é mais responsivo. Responsivo para pessoas que são leigas, né? Por exemplo, se você vai desenvolver mais um treinamento com muita carga e pouca repetição, ou vai fazer muita repetição e pouca carga, ou como você vai fazer essa divisão de volume semanal de treino, vai treinar esse grupamento 3 vezes na semana, vai treinar 4 vezes, vai dar um dia de descanso. E isso aí, dentro do profissional que esteja lhe auxiliando, ele vai tentar ver o que é que mais te dá uma resposta positiva no desenvolvimento dessa musculatura. Mas basicamente nem sempre é porque realmente os caras têm dificuldade de treinar a perna, né? Ninguém Não, pode que cara negar. tem caba não, eu jogo bola. Ah, Caba não, No eu dia jogo da bola. perna. Não, moço, não é assim não. E Ainda mais aí- que nem eu, caranguejo, né? A carne dentro do osso. Tu é doido, aí fica difícil, pai. Tutano. E a outra pergunta aqui. Qual o melhor treino para ganho de massa? AB, que seria, né, 2 dias, ou ABC? Vai, Carlinhos. Essa pergunta assim, é um pouco ampla, mas assim, a divisão de treino, ela é referente. Primeiramente, você tem que analisar a rotina da pessoa. Então, aí, geralmente, o que a pessoa perguntou aí, né, se é AB ou ABC, seria na semana, se a pessoa faz um treino AB, seria o A que a gente tem um grupamento, por exemplo, no dia do A você vai fazer só superior e no dia B vai fazer só inferior. E aí, isso vai depender da rotina do aluno. É o que eu costumo falar. Às vezes você vai prescrever uma rotina muito longa e a pessoa tem muito desgaste diário. Então, basicamente, isso tem a ver também com o nível de treinamento da pessoa. E, geralmente, quem está iniciando na academia, É um treino AB. ela vai fazer um treino AB. Ou vai de acordo com o que o profissional Montar. ache plausível, ou ele vai dividir por segmento, vai fazer superior num dia, inferior no outro, vai dar um descanso no meio da semana, que pode ser com outras atividades aeróbicas, e vai repetir esse ciclo na quinta e na sexta, só dando um exemplo. Geralmente quem faz um treino ABC, ele vai dividir o volume semanal, porque ele vai dividir os grupamentos musculares na semana e ele vai repetir esse treino pelo menos 2 vezes para cada grupamento. E aí, geralmente, quem faz um ABC já é uma pessoa que já está em nível intermediário para E avançada. tem muito tempo para treinar. E aí, teoricamente, eu vou ficar com uma resposta que depende. Assim, a forma como é dividida tem que ver também a questão nutricional da pessoa. Não é só a forma como tu divide o treino, tem todo aquele aspecto do arcabouço da nutrição, do descanso, do sono. Então, são vários fatores que vão corroborar para a pessoa a ter o aumento da massa muscular. Então vamos lá, para finalizar nosso podcast, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Qual conselho você daria para quem está considerando seguir a carreira de educação física? Eu queria fazer um pouco diferente aqui. Essa pergunta especificamente para o Carlos
E pro Marcelo, o cara que deseja abrir uma academia. Qual o conselho ali que você daria pra pessoa, de preferência olhando pra câmera ali, olhando pro olho no olho, olho no olho? Meu amigo, tenha resiliência e abdique de muita coisa da sua vida. Tenha perseverança, porque não é fácil, é difícil. E aí, Carlos, qual o conselho você daria pro cara que tá pretendendo seguir essa carreira de educação física aí? É uma área que eu vejo com muita valorização daqui para frente. Então, se for de sua escolha, é uma área que está em constante crescimento, que eu tenho certeza que vai ter muita área de atuação e que a gente pode fazer muita diferença em relação à sociedade que a gente vive, né? Com a promoção de saúde e bem-estar. Então vamos lá. Gostaria de agradecer a presença do Carlos Alberto e do Marcelo Henrique por ter participado aqui. É o que eu digo. A ideia do podcast é orientar mesmo. Como você, a questão da licenciatura, o bacharelado, eu já não sabia. Às vezes a pessoa quer fazer esse curso, mas opa, não sabia dessa vertente aqui que tinha. Com certeza, Ou seja, vai adiantar, já irá adiantá-la de um possível dor de cabeça mais na o cara frente, lá né? na frente queria uma coisa e chega lá no meio do curso. Vixe, não é isso que eu queria. Entendeu? Perdeu tempo. Perdeu tempo. Ou seja, aí queria que você deixasse nos comentários também qual a próxima profissão você desejaria que viesse para cá. Entendeu? A gente tá correndo atrás, tá fazendo um agendamento de algumas profissões aí. Em breve, no futuro, a gente vai colocar no nosso Instagram, nos stories, quais são os próximos episódios com os próximos profissionais. Então, deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, siga o nosso TikTok também. E gostaria de agradecer a presença aqui do Marcelo. Obrigado, e do Carlos. Raildo, pelo convite, cara. Isso aqui é muito engrandecedor pra gente, enquanto profissional, mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradecer aqui o convite do meu amigo Raildo, né? Participar também aqui do lado do Marcelo, que já é meu amigo de outras datas. E fazer com que você vai fazer a diferença demais aqui com o seu workcast, que vai direcionar muita gente e é um conteúdo muito enriquecedor, né? Só tem a agregar muito mais. Pois é, você, meu filho, passageiro da agonia, a oportunidade é essa, viu? Escute os conselhos. Pega o bizu, pega a visão. Pô, eu gostaria de agradecer novamente e que Deus nos abençoe. Valeu, cara. Foi show.